Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo aqui, né? E antes de iniciar o vídeo, eu já vou pedindo para quem não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, aqui embaixo. E deixa um joinha aí para ajudar no canal, né? E hoje eu vim gravar para vocês como que tá sendo a avaliação neuropsicológica do Enzo. Eu tinha essa curiosidade, mas todos os vídeos que eu encontrei no YouTube foram falando apenas as pessoas que eram profissionais, mas eu quero falar de um lado como mãe, como paciente, como que é que acontece mais assim, de uma forma menos, vamos dizer assim, menos formal, tá? Então, ontem foi o primeiro dia, eu vou deixar aqui um pedacinho do vídeo, eu levando ele no carro, né? Não dá para gravar lá dentro da sala, porque eu acho que nem é permitido, né? E mesmo que fosse atrapalhar, e é uma coisa assim que você tem que aproveitar os mínimos detalhes do que você pode passar para aquele profissional que está ali te atendendo, é importante que passe, né? Então, assim, eu levei o Enzo ontem, a primeira vez. Ele já passou com psicóloga, ele já passou com psiquiatra, o psiquiatra já passou medicação para ele, já tá tomando a risperidona, tá bem melhor, graças a Deus, mas de vez em quando ele ainda fica um pouco nervoso. Porque é natural que os comportamentos dele não vai mudar da noite para o dia, né? Ele só vai estar mais calmo, só vai dormir melhor, né? Ele não vai, tipo, deixar de, por exemplo, de achar que esse sofá aqui que eu tô sentada é dele. Porque o Enzo, ele acha que esse sofá grande aqui é dele e o outro é do irmão dele. Ele não vai, tipo, deixar de gostar que os carrinhos dele fiquem enfileirados ali em cima da cômoda sem ninguém mexer. Isso é dele, então é uma coisa que eu tenho que respeitar e eu não posso interferir, ficar, tipo, bagunçando, porque isso vai bagunçar a mente dele. O Enzo, segundo o psiquiatra que eu passei lá no pronto-socorro, né, porque eu tava pedindo socorro mesmo, o Enzo tava muito nervoso, tava muito agitado, tava brigando muito dentro de casa, ele tava quebrando tudo aqui dentro de casa, coisa de vidro, tava uma coisa perigosa, porque ele não podia ser contrariado, que ele acabava. Eu tô olhando aqui porque tem um microfonezinho aqui. Porque meu celular tá com problema e eu comprei um microfone. Ele não podia ser contrariado que ele começava, sabe, assim, a surtar. E esse surto. Não, a palavra certa não é surto. Eu ainda não sei como que é a palavra certa, mas ele chegava no ápice de nervosismo e isso durava em média uma hora. Uma hora, mais de uma hora. E assim, é muito difícil você ver ele ali daquela forma e você não saber o que fazer e tudo que você tentar brigar com ele para ele se acalmar, tentar, tipo, pedir para ele sentar e ele não sentar, pedir para sair com ele não querer sair, pedir para ele se acalmar e ele não se acalmar e ele ficar ali fungando igual um bicho e você sem saber assim para onde vai. Porque se você põe de castigo, não fica. Se você pede para parar, não para. Fica pior. Então, a única solução, às vezes, era eu me trancar no quarto e deixar ele sozinho aqui na sala. Só que aí ele quebrava minhas coisas também, né? Então, ó, ele quebrou a maçaneta da porta, ele quebrou um negócio que ficava ali na estante, ele tentou, até a televisão, ele jogou coisas, controle de televisão ele quebrou vários, e até a televisão mesmo, ele chegou a arremessar coisas na televisão. Então, assim, resumindo, voltando ao assunto, ontem começou a avaliação neuropsicológica do Enzo. Eu tenho muitas dúvidas ainda, porque parece que eu tô num caí num buraco, sabe? Assim, literalmente eu caí num buraco e não achei a saída. Não achei a porta da saída. É como se eu estivesse indo num lugar escuro e eu não sei a saída. Eu tô ali procurando, tentando de um lado, tentando de outro. Só que em todos os lugares que eu vou, que as pessoas conversam comigo, eu acho que eu penso assim que o médico vai achar que ele não vai lá que ele não tem nada. E quando eu chego, é a segunda ou o terceiro profissional que eu passo e vira para mim e fala assim: nunca para de dar o remédio. Nunca parar de fazer os acompanhamentos. Então, assim, realmente tem alguma coisa. E eu cheguei a levar ele no SAMEB de Barueri e peguei um psiquiatra, por sinal, muito bom. E me atendeu muito bem no SUS. Graças a Deus, ele me atendeu super bem. Ele foi, tipo assim,
um anjo que Deus colocou na minha vida, naquele dia, porque o Enzo estava demais. E ele falou pra mim que o Enzo é autista, de um grau mais leve, mas ele é autista. E eu fiquei assim, mas doutor, eu perguntei pra ele, doutor, o que o Enzo tem? Aí ele falou assim, autismo. Assim, a gente já tinha conversado, né? Eu já tinha falado todas as características do Enzo em casa, todos os comportamentos. Eu passei mais de 40 minutos falando. E eu falei, tipo, de peça de Lego que ele monta, que não pode mexer, de carrinho que ele deixa enfileirado, que não pode mexer, do sofá que ele acha que é dele, da cama que o irmão dele não pode deitar. Todas essas coisas eu passei para o psiquiatra. E ele falou para mim que 99% de chance que o Enzo tem autismo. E eu falei assim, mas doutor, mas o Enzo é muito inteligente. Como? E, tipo assim, na minha mente, eu achava que as pessoas que tinham autismo seriam somente aquelas pessoas que baba, que não sabe das coisas. O Enzo é muito inteligente, ele sabe todas as linhas de trem, ele sabe um monte de coisa. Só que, assim, eu reparo que tem coisas que o Enzo não domina. Por exemplo, o Enzo não tem um jeito, assim, para lavar um prato. E ele já vai fazer 10 anos. Ele não tem um jeito, assim, pra, sei lá, tirar um lixo do banheiro e comprar um pão. O Enzo não faz essas coisas. O Enzo não tem noção de dizer assim, toma 10 reais, vai comprar 5 reais de pão e tem que trazer 5 reais de troco. Ele não tem essas noções ainda. Não tem esse domínio. Mas ele sabe andar em todas as estações de trem, porque ele tem foco pela estação de trem. Ele diz ele que vai ser maquinista. Ele sabe montar uma estação de trem com uma peça de Lego. E monta o trem, monta aqueles... como que fala o nome? Ele monta... agora eu esqueci. Que é o vagão do trem, sabe? Depois se eu lembrar eu deixo aqui escrito. Mas eu esqueci. Ele sabe, ele montou, por exemplo, ali na cômoda dele tá montado um microfone. Eu não vou pegar porque eu tô com medo de quebrar. E se desmontar quando ele chegar ele vai ficar nervoso. Mas tá ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ai, peraí. Vou tentar mostrar. Tá lá, ó. Um microfone que ele pôs até na cabeça. Depois eu vou tentar ver se eu deixo a foto aqui. Então, assim, ele é extremamente inteligente em algumas coisas. Ele acompanha na escola. Então, por isso eu achava que não era. Eu fiquei achando que ele não tinha. Mas aí tá. Ontem eu fui pra fazer a avaliação dele na Paulista. Foi o lugar que eu encontrei mais em conta. Esse exame, eles falam que não tem no SUS. Raramente você encontra no convênio. E ele é muito caro, né, pelo particular. Porém, eu encontrei ele de R$ 1.600. E o médico falou pra mim, pasmem, que tá barato. Porque ele custa de 3 a 5 mil reais. Mas eu encontrei de R$ 1.600, 4 sessões, onde eles vão me dar detalhado qual é o nível, o grau do Enzo, todos o que ele tem. Vai fazer os testes. De início, ontem, da consulta, foi somente para ela conhecer o Enzo, anotar todas as coisas que eu falei sobre ele, sobre os comportamentos. Eu tive que resumir 10 anos em meia hora. Tipo, comportamentos que me chamou a atenção dele quando era menor. Como, por exemplo, que ele passou 1 ano sem me chamar de mãe. Ele até hoje não me chama de mãe, mas ele passou mais de 1 ano me chamando só de princesa. E não aceitava que chamasse ele pelo nome, tinha que chamar ele só de príncipe. Então, assim, isso foi um comportamento dele com 3 anos de idade que me chamou muita atenção. Que eu nunca tinha visto outra criança fazer isso, e ele fez. Ele passou mais de 1 ano sem aceitar o nome dele, porque no dia do batizado dele, na época do batizado dele, a madrinha dele comprou a roupa, e a gente colocou no corpinho dele, e ele falou pra mim que ele tava uma princesa. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, você não é uma princesa, você é um príncipe, princesa é a mamãe. E nisso ele, meio que ele me batizou de princesa, e ele é o príncipe. Então, ele passou 1 ano, mais ou menos 1 ano, que ele não me chamava de mãe, não aceitava ser chamado de Enzo. Tinha que chamar ele de príncipe. Se chamasse ele pelo nome, ele ficava muito nervoso. Como as pessoas da rua com qualquer pessoa. As pessoas da rua chamavam ele de Enzo e ele ficava nervoso. Ele dizia, não é Enzo, é príncipe. Na escola, a mesma coisa. Então, até os 6 anos de idade, ele ainda me chamava de princesa. Quando ele deixou de chamar de princesa, ele chamava Cesa. Cesa. Hoje o Enzo não me chama de mãe, não me chama de princesa, não me chama mais de nada. Ele me trata como você, tipo assim,
Ele nunca chega pra mim e fala assim, mãe. Ele fala assim, isso assim, assim. Pronto. Quando ele está brincando com Caleb, que Caleb fala alguma coisa, ele fala, eu vou dizer a nossa mãe. Mas ele nunca diz assim, minha mãe. Oi, mãe. Não, o Enzo não se dirige a mim nessa primeira pessoa. Sabe? Dessa maneira correta que um filho se dirige à mãe. O Enzo não se dirige a mim dessa forma. O Caleb já se dirige a mim como mãe. Mãe, isso assim, assim. Ele não. Ele nunca diz assim, oi mãe, mãe, eu preciso disso. Não, o Enzo sempre vai falar diretamente, só eu preciso disso. Eu quero isso. E o Enzo não conta nada do dia a dia pra mim, o Enzo não olha no olho, essas coisas. Então, ontem foi pra resumir mais ou menos isso. E ela me entregou essa tarefinha aqui pra mim fazer em casa, né? Que essa tarefinha aqui, ela vai comparar as questões que eu circulei aqui, ela vai comparar com o que eu falei ontem. Então, tá aqui, ó. Primeiro, o nome do paciente, Enzo Miguel da Silva Lima, né? A data de nascimento, a data da avaliação, o nome da mãe ou responsável. E aqui vem as questões, instruções. A primeira é não verdade, não é verdade. Algumas vezes é verdade, a segunda opção. Terceira opção, muitas vezes é verdade, quase sempre é verdade. Ou seja, só para ter uma ideia, parece muito mais inquieta em situações sociais do que quando está sozinho. Aí, se eu achar não é verdade, eu ia circular número 1. Algumas vezes é verdade, número 2. Muitas vezes é verdade, o número 3. Quase sempre é verdade, o número 4. No caso do Enzo, eu circulei o número 3. Muitas vezes é verdade. Parece mais inquieto do que quando está sozinho. Então, e por aí foi, ó. São 65 questõezinhas para responder. Isso aqui é sobre os comportamentos dele. Isso aqui é para todos, né? Só que a gente vai assinalando o que é verdade e o que você acha que não é verdade. Próxima semana, ele vai ter os testes. Eu vou gravar de novo, como foi a segunda sessão. Essa foi só a primeira, onde a gente só conversou. E ela conheceu ele. De cara, ela já percebeu que ele tem tique, coisa que eu nunca tinha observado direito. Eu não sei o que acontece assim, que parece que você convive tanto com a pessoa, que você acostuma e você não percebe as coisas. Ele ficou o tempo todo fazendo assim e se mexendo na cadeira. Isso aí eu já sei que ele faz, de se mexer na cadeira, subindo, escorregando e fazendo umas coisas assim com a mão, que ela falou pra mim, ele tem tique. Então ela já observou isso, então isso já pode ser ansiedade, né? E nisso a gente conversou e tudo, e ela falou que a próxima semana ele vai ser avaliado, ele vai fazer umas tarefinhas com ela para poder avaliar. Eu vou voltar aqui de novo, vou gravar de novo como que foi a segunda sessão. Essa foi só a primeira. Foi só pra gente se conhecer e ela anotar todas as coisas que eu falei sobre ele, resumir os 10 anos dele, 9 anos, né? Vai fazer 10 anos em agosto. Nessas meia hora, e ela colocou as coisas que me chamaram a atenção na infância dele, os comportamentos dele nos últimos 6 meses, os comportamentos dele que vem me chamando a atenção, a agressividade, essas coisas. E uma das coisas que ela falou pra mim é que eu não posso parar a medicação e muito menos parar o tratamento com a psicóloga. E principalmente que eu tenho que procurar uma psicóloga que seja formada em TCC. Eu não sei muito bem o que é isso, mas ainda vou pesquisar. Eu até dei uma olhada, é alguma coisa de comportamento. Porque o que ela explicou para mim é o quê? Não existe tratamento para autismo. Existe o tratamento para melhorar o comportamento do autista. Porque é os comportamentos dele. Então, provavelmente, pelo que ela falou, muito provavelmente ele realmente tenha mesmo, porque todos os profissionais que eu passei, só teve uma que falou que não estava comprando muita ideia dele ser autista. Mas com a psicóloga, com o psiquiatra lá de Barueri, com ela também, já deu a entender que sim. E o médico lá deu 100%, deu 90% de certeza, ele falou para mim que eu ia fazer apenas o exame para bater o martelo, mas que ali já estava na cara que era autismo. Só que ele tem um grau mais leve, por isso que ele consegue acompanhar as coisas na escola. E ele consegue, tipo, ele é extremamente inteligente.
porque tem uns que são mais inteligentes e outros não. Então é isso. O que aconteceu foi isso na primeira sessão. Eu vou deixar um vídeo aqui dele, da gente indo. Comecei a gravar ele, ele não gostou, ele virou a cara. Toda vez que eu começo a gravar ele é assim. Quando a gente chegou em casa, ele teve um pico de estresse muito grande, porque o pai dele deu um videogame para o irmão dele, e ele já tem um, né? E ele não aceita que o irmão dele mexe no dele, porque o autista, eu não sei se é todos, mas o meu, por exemplo, não gosta de dividir nada. Ele não divide um pão. Tipo assim, tem que ser um para cada um separado, ele não divide. Aí o pai dele trouxe um videogame pro irmão dele, e ele queria mexer, e o irmão dele, eu falei, você tem o seu, vai mexer no seu, porque ele já estava incomodando o irmão dele, ele foi lá e mordeu o irmão, o pai dele foi chamar a atenção, então, resumindo, ele ficou nervoso, ele não queria nem ir pra casa do pai dele. Falou que não ia mais, e tipo assim, de certa forma eu achei até bom para o pai dele ver como que ele fica, porque o pai dele quase não vê, e também para ele tirar da cabecinha dele que achar que o pai dele não vai pôr limite, que o pai dele, se ele estiver morando, que ele acha que se ele morar com o pai dele, ele vai poder fazer tudo que ele quer. Então, meio que ele se frustrou, porque o pai dele chamou a atenção dele, e ele ficou com raiva e se trancou dentro do quarto e falou que não ia mais para casa do pai. Só que aí depois o irmãozinho dele foi conversando com ele, falando que se ele ia parar de brincar com os amiguinhos e tal, e ele acabou indo. Mas então foi isso, pessoal. Vim falar sobre essa avaliação. Na próxima semana vai ter a segunda sessão, eu vou gravar de novo para mim falar como que foi. E é isso. Quando tiver o resultado também eu vou trazer aqui para vocês verem.